Olá, pessoas bonitas, eu sou a Luana do canal Luana Viana e hoje eu estou aqui mais uma sexta-feira para contar mais um relato para vocês. Então, sem demora, sem enrolação, vamos para mais um relato. Bem, gente, o relato de hoje aconteceu por volta dos anos 60, numa cidadezinha do interior daqui do Ceará. Esse relato foi me contado por uma pessoa na qual eu não vou dizer o nome, porque ela não está mais entre nós, então eu vou preservar a identidade dessa pessoa. Essa pessoa me contou que mais ou menos no ano, por volta dos anos 60, ela tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. E aí na cidade onde ela morava, era uma cidade assim que naquela época não tinha assim muitas coisas, né? Como vocês mesmos sabem. Essa pessoa me contou que mais ou menos quando ela tinha 9 anos de idade, nos anos 60, a cidade onde ela morava não era assim uma cidade muito desenvolvida. Então, ela tinha outros irmãos e irmãs e a mãe dela, no caso não era uma moça, era um rapaz, era um menino, né? No caso, 9 anos, era um menino. E aí ele desobedecia muito a mãe dele, na cidade onde ele morava. E nessa época era difícil as crianças frequentar a escola, até porque era interior. E era muito, muito difícil mesmo as crianças irem para a escola, as crianças se alfabetizarem naquela época. E aí ele gostava muito de ficar andando na rua. Mais precisamente ele ia para o mercado da cidade dele, que não era um mercado como é hoje, mas era um lugar onde vendia assim carnes, peixes, coisas da época, que era coisas básicas da época. Que não era como é agora, né? Antigamente as coisas eram muito mais difíceis. E aí a mãe dele sempre dizia, vou chamar ele aqui de Pedro. A mãe dele dizia: Pedro, não quero que você vá pra rua, não quero que você fique muito tempo na rua, fique mais dentro de casa. E ele sempre, sempre fazia tudo aquilo ao contrário do que a mãe dele dizia. Aí um dia a mãe dele foi e disse assim: olha, Pedro, hoje você não vai sair de casa, você fique dentro de casa, porque agora à tarde eu vou precisar sair, você fica aqui dentro de casa olhando os seus irmãos, que são menores. Aí ele ficou por ali, disfarçou, aí foi só a mãe dele sair que ele, deu no pé. Quando a mãe dele saiu, logo em seguida ele saiu. Era mais ou menos 1h da tarde, ele já tinha terminado de almoçar. A mãe dele saiu e ele logo em seguida saiu. Ele foi lá no mercado, né, da cidade. Aí ficou por lá, escutando conversa dos mais velhos, fazendo uma coisa e outra. Aí depois ele foi aonde paravam os ônibus da cidade, que nesta época não tinha rodoviária. Os ônibus e carros passavam na avenida mesmo e ali paravam. Aí tinha as pessoas que vendiam mercadorias ali para as pessoas que paravam nos ônibus, né? Mariola, era peta, broa, esses tipos de coisas de interior mesmo. E aí ele ficou por ali, né? Onde os ônibus paravam, onde os ônibus costumavam parar, e ele ficou por ali. E as horas se passaram, até que já ficou tarde. Quando ele deu por si, já era mais de 9 horas da noite e ele ainda estava na rua. Aí ele foi, se lembrou do caminhozinho de casa e foi para casa. Aí nesta época, na cidade dele, ele disse que não tinha luz elétrica. Luz elétrica nas ruas, não tinha poste. Na rua não tinha luzes nos postes. Era tipo um gerador
que as luzes ficavam ligadas até mais ou menos 8, 9 horas da noite, mais ou menos esse horário aí. Aí quando dava este horário de 9 horas da noite, o gerador era desligado e as luzes que faziam a iluminação pública se apagavam, né? Tudo ficava no escuro. Era cidadezinha pequena, não tinha muitas casas. Os bairros eram pequenininhos, era uma casinha aqui, outra ali, outra ali. Aí ele disse que quando ele se tocou, já era noite, ele não sabia nem que hora era. Aí ele disse que veio para casa. Quando ele chegou mais ou menos uma certa altura, certa altura de casa, as luzes dos postes, né, que tinha se apagaram e ele ficou totalmente no escuro. Então ele apressou o passo, começou a andar mais rápido. Aí foi quando ele começou a escutar aquele toque, 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 toque atrás dele. Ele disse que pareciam assim umas mulheres andando de salto alto, toque, 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 toque. E aí ele continuou andando, né? Aí ele disse que olhou assim, viu aquela sensação assim ruim no corpo dele, aquela coisa, sabe? Aí ele ficou assim com receio, aí ele olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele disse que viu uma coisa assim mais absurda que ele nunca tinha visto na vida. Era uma porca enorme. Não era uma porca dessas pequeninhas, não, era uma porca enorme. Ele disse que dava mais ou menos quase 2 metros de altura. E o pior, o mais inusitado, é que ela estava calçada de tamancos. Uma porca de tamancos. E essa porca vinha na direção dele. Ele disse que ficou tão assustado, tão abismado, que ele deu-lhe no pé. Ele deu-lhe no pé. E essa porca deu-lhe no pé também, correndo atrás dele. E ele corria, e a porca corria, e ele corria, a porca corria. E a porca corria tanto, mas não perdia um tamanco. E ele correu, correu, correu. E essa porca dá-lhe nele, dá-lhe nele, dá-lhe nele. E ele correndo, pega e não pega, pega e não pega, pega e não pega, Pedro. Até, gente, que ele desceu o alto que dava pra casa dele. Pra chegar na casa dele tinha um alto. Aí ele desceu este alto correndo. E aí ele disse que quanto mais ele corria, mais a impressão que ele tinha era que a porca tava pra alcançar ele. Aí, gente, quando ele avistou a casa dele, a porta de cima tava aberta, a de baixo estava fechada. Ele disse que não sabe como ele fez. Ele sabe que ele voou. Ele chegou na calçada, ele disse que não, nem abriu a porta de casa, ele só disse que voou por cima da porta de baixo, né? A parte de baixo que estava fechada, a de cima estava aberta, ele disse que voou. Quando ele voou, ele caiu dentro de casa, lá estatado no chão. Com pouco a mãe dele veio. Menino, o que foi isso? O que é que tu tem? Aí ele só dizia a porca. A porca. E ele, a mãe dele, o que, menino? O que foi que aconteceu, menino? Uma hora dessa tu chegar em casa, essas carreiras. A porca, mãe. A porca. Ele disse que só fez desmaiar. Caiu para trás e desmaiou. Ele acordou no outro dia. A mãe dele chamando ele, perguntando o que era que tinha acontecido. Aí ele foi e contou para ela. Aí ela disse, isso é para você ver e aprender, para você não desobedecer sua mãe. Mas depois a mãe dele contou pra ele que tinha umas histórias lá na cidade dele de uma mulher que virava porca. A porca de tamancas. Ele disse que foi a primeira e última vez que ele desobedeceu a mãe dele. E nunca mais ele saiu à noite. Ele disse que Deus defenda, nunca mais ele saiu à noite. Quando ele saía, que já começava a querer escurecer, ele já pegava o caminhozinho de casa. E o relato foi esse, meu povo. Essa foi uma história real que foi contada para mim. E eu estou passando aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste relato. Deixe seu joinha, se inscreve aqui no meu canal, Luana Viana, que é para mim poder trazer mais vídeos para vocês. E deixar aqui nos comentários o que foi que vocês acharam desse vídeo. Na cidade de vocês também, vocês já ouviram falar de alguma porca de tamancas? Porque ele viu a porca de tamancas.
Então é isso, meu povo. Muito obrigada, fique com Deus e até um outro vídeo. Tchau!